Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um. Hoje um pequeno vídeo aqui, né, para trazermos a palavra do Senhor, falando um pouco de uma passagem muito importante que está em Mateus, capítulo 4, que é a tentação de Jesus Cristo. Assim que Jesus, né, se batizou, que foi até João Batista e se batizou, que o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. Aí a tentação era a preparação para o início do ministério dele, né? Ele tinha que se fortalecer espiritualmente. E o deserto é o lugar de fortalecimento. É um lugar de sofrimento, mas ao mesmo tempo de fortalecimento do espírito, pois a carne tem que ser quebrantada para que o espírito se fortaleça. E a luta que ele ia enfrentar dali por diante, até o dia da sua crucificação, era uma luta muito árdua, muito difícil. Ele precisava, apesar dele ser o Filho de Deus, de ser o próprio Deus, ele estava ali como homem, sujeito a todas as tentações e sofrimentos que nós estamos. Então eles tinham que ter uma preparação, assim como nós, para pregarmos a palavra dele, também temos que ter uma preparação espiritual para estarmos enfrentando o mundo espiritual e o mundo físico também. Então, o jejum e a oração são as melhores armas que Deus deixou para nós, para nos fortalecermos para as lutas diárias do dia a dia das nossas vidas, físicas e espirituais. E aqui Mateus tem, Mateus 4, começando do primeiro, que então diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui, meus irmãos, o inimigo deixou ele começar a fazer o jejum e atacou ele no ponto fraco da gente, que são as dores físicas, a fome, o sofrimento físico. Ele viu que Jesus, aparentemente, fisicamente, estava debilitado, estava vulnerável. Só que ele não entendeu que quanto mais o cristão está debilitado, o fraco fisicamente, ele está forte, preparado espiritualmente. E Jesus o repreendeu aqui na palavra, né? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Que toda palavra a gente tem que alimentar primeiro o espírito, para depois o corpo, né? A importância da palavra de Deus, que é alimento para nossas vidas, alimento para nossas almas, alimento para nosso espírito. Fortalecer o espírito é se alimentar da palavra de Deus. E aqui Jesus o repreendeu e mostrou a ele. Então ele não desistiu e continuou. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará ir a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então Jesus respondeu: Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Satanás aqui tentou induzir Jesus, né, usando as escrituras, porque ele é conhecedor das escrituras, né? Só que Jesus o repreendeu nas escrituras também. Não também está escrito: não tentará o teu Deus. Jesus sabia que se ele se atirasse ali, não por desejo de Satanás, mas se fosse uma necessidade, ele sabia que Deus o enviaria anjo e o apararia e salvaria sua vida.
Mas não devemos tentar o nosso Deus quando tem coisa que está ao nosso alcance para a gente evitar. Um exemplo assim, você sai cedo para trabalhar, ou você sabe que tem um ponto ali, naquela determinada rua, que está sujeito a assalto o tempo todo. Você sabe que tem ali, né? O que acontece ali. Você vê acontecer, você ouve relatos de acontecer. E já aconteceu com várias pessoas. Então você vai dizer, não, você é cristão. Você vai dizer, não, eu sou cristão, eu vou passar lá e Deus me protege. Você sabe que você deve fazer sua parte para evitar. Agora, se você estiver num lugar e isso acontecer, e você não conhecer o lugar, isso acontecer de repente, Deus te protege. Porque aí não dependeu de você fazer sua parte. Aí não dependia mais de você. Você estava na mão do Senhor. Então Ele agiu. Deus age em cima do impossível, em cima daquilo que você não pode resolver pessoalmente. É por isso que você não deve fazer nada para tentar Deus. Se você for dizer, eu vou, você está tentando, Senhor. Deus não é empregado de ninguém, nem câmara de vigilância para ficar nos vigiando, para não deixar a gente nem tropeçar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Ele nos deu um cérebro para pensarmos o que a gente puder fazer para evitar as coisas. A gente vai fazer a nossa parte. Deus só age em cima do impossível, em cima daquilo que a gente não pode fazer nem realizar. Foi isso aqui que Jesus quis dizer a Satanás. Né? Não tentará seu Deus. Então o inimigo, não satisfeito, de novo o diabo levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos da terra e as suas glórias. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Satanás quis usar o quê? Um ponto fraco da humanidade, que é a ganância. A ganância, a vontade de ter poder, poder terreno, dinheiro. Então ele pensou que Jesus era um ser humano normal, comum. Jesus estava como um ser humano comum, mas Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele. Jesus estava ali com uma missão. Então, quando ele usou esse artifício, esse argumento para tentar corromper Jesus, Jesus o rebateu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, eis que se chegaram os anjos e o serviram. Jesus passou pelo teste, por toda essa aprovação para o início do ministério dele. E quando ele acabou tudo isso, Deus enviou anjos que o serviram, trouxeram comida, trouxeram coisas para saciar a fome e a necessidade da carne, do corpo físico que ele estava passando, padecendo durante 40 dias, 40 noites. Um jejum desse não é para qualquer ser humano normal suportar, né? Então Satanás quis agir em cima das fraquezas do corpo humano, porque ele conhecia a fraqueza humana. E como viu Jesus ali como filho de Deus, mas em corpo de um ser humano, sujeito a todas as tentações que ele já está acostumado a fazer com pessoas normais, com pessoas comuns. Então ele disse, se ele é o filho de Deus mesmo, vamos ver. Vou tentar ele até ele cair ali. E primeiro ele usou o artifício, né, do pão, da fome, o desejo da carne de se alimentar, né, a fraqueza, a necessidade da carne, do alimento. Então ele usou e tentou Jesus nisso. Jesus o repreendeu na palavra, e nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né, que sai da boca de Deus. E nem só de pão a gente vive. O pão é uma necessidade que o corpo sente, mas a palavra de Deus é em primeiro lugar. Então ele quis usar outro artifício na segunda vez, né? Quis induzir Jesus a tentar Deus. E Jesus outra vez o repreendeu. Também está escrito, não tentará seu Deus.
né? As pessoas querem fazer Deus de empregado, né? Vou me jogar daqui que Deus me protege. Quer dizer, Deus está mandando você se jogar lá. Deus está mandando. Você vai se jogar e se esborrachar lá no chão. Você está tentando Deus. Agora, se você tiver um acidente e você cair e clamar ao Senhor, uma coisa é certa. Ele te enviará anjo e você não perderá a sua vida. Isso é certo. Então, Satanás aí, ó, não tendo mais argumento, ainda vou apelar para a ganância humana. O que é a ganância humana? O desejo de ter poder nessa terra. Então ele mostrou os reinos, suas riquezas, sua glória, né? Para um ser humano comum receber uma proposta dessa, né, de ter reinos, poder, dinheiro, tudo, é uma tentação gigantesca. Eles vão usar isso aqui. Ele é um homem normal, apesar de se dizer que é o Filho de Deus, vamos ver. Só que Jesus estava preparado. Então Jesus agora o repreendeu, retira-te. Ele já chega de tanta tentação. Sai daqui. Retira-te, porque também está escrito. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, porque só existe um Deus. Enquanto muita gente está se curvando a Satanás aqui, as suas bandejas, as suas ofertas, as suas coisas aqui, muitos cristãos estão caindo na idolatria, na luxúria, na ganância, que está um negócio sério nas igrejas. O mundo está mergulhando dentro da igreja. As pessoas que dizem cristão que não são, só tem o título evangélico, e para mim evangélico não significa nada. Cristão é cristão, evangélico é evangélico. Cristãos são seguidores verdadeiros de Cristo. Evangélico é um segmento religioso inventado pelo homem, pelo sistema. Então, e igrejas grandes aí, denominações enormes, estão tudo sucumbindo à ganância do dinheiro. E pastores e líderes que deviam cuidar do rebanho de Jesus estão afundando e levando eles, arrebanhando as ovelhas junto. E as pessoas têm medo, preguiça, não querem mais ler a Bíblia, não querem estudar, não questionam os seus líderes, estão todos cegos. E tiraram Jesus dos púlpitos, dos altares e colocaram o pastor como seus deuses. Que as pessoas dão mais importância e ouvem mais os pastores do que a palavra de Deus. De fato e realidade. É o que a gente estamos vendo aí. Né? Estamos vendo. Teve uma denominação que eu não me lembro agora, que fez até um busto de um pastor em homenagem ao pastor, um absurdo. Os evangélicos falam tanto dos católicos por causa das adorações de imagem. Como é que faz um busto de um pastor, de um homem pecador como qualquer outro? E coloca na igreja, isso já é adoração. Então, os costumes mundanos estão entrando dentro das denominações com força. E o crente aí não se escandaliza mais, está achando tudo comum e aceitando tudo. Isso é o fim, está indo de ladeira abaixo. Jesus está voltando, e assim como diz na palavra, que quando Jesus vier, vai pegar todo mundo de surpresa. Só não aqueles que o esperam e que o aguardam e que o amam de verdade e guardam a sua palavra. Os verdadeiros cristãos, não é crente, não é evangélico, são cristãos, seguidores de Cristo, adoradores de Cristo. Esses sim estarão esperando Ele. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para vocês, meu irmão. Estou aqui na minha cozinha, né, tomando um cafezinho, que estão servidos. E aproveitei para conversar um pouquinho aqui com vocês. E estamos nos alimentando da palavra do Senhor em primeiro lugar. Um grande abraço para todos, fique com o Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, assim querendo o Senhor. Até mais.